Estamos ao vivo, é o que está dizendo aqui. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Essa live está acontecendo nessa noite de quarta-feira, dia 15 de junho, e vai ficar salvo aqui no Instagram. Posteriormente também vai estar entrando lá no canal do Litera Negra no YouTube. Aproveitar para falar para vocês, né? Quem ainda não está inscrito no canal, é só ir no link que tem na bio. Vai levar direto para o canal lá no YouTube. Se vocês puderem dar aquela joinha e a inscrição, já vão ajudar bastante. Essa noite a gente vai ter o rolê de Nath na literatura. Se eu só aguardar aqui ela entrar para fazer o convite para chegar junto com a gente. Convidada. Então, como é que faz pra aqui virar? Nath tá na casa. E aí? E aí, amiga, boa noite, viu? Muito bom receber Boa você noite. aqui. Uma satisfação. De verdade, uma honra. Essa correria, né, do cotidiano, nós dois aí chegamos do corre da vida, o dia a dia, né? Você sobreviveu aí a 3 horas de Caxangá e só quem experimentou esse trajeto sabe como é que é. Pois Mas força é, guerreira. da Caxangá para Pau Amarelo. Só quem viveu sabe. Só quem viu sabe. Nath, eu preparei aqui uma pequena biografia sua para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de te conhecer. E assim, eu fico muito feliz, na verdade, de estar possibilitando esse encontro. Gosto de fazer essas pontes e o canal Litera Negra é um pouco sobre isso também, sobre construir pontes. E aí a ponte que eu queria construir hoje é com Natália Carvalho Ferreira, que é mais conhecida como Natê. Ela é lá de 1994, cria da Coab 1, de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Natê é filha de uma costureira e um auxiliar de serviços gerais. É grafiteira desde 2014 e também é educadora social. Ela é recém-formada em licenciatura em artes visuais pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Seus trabalhos envolvem refletir sobre as representações dos corpos femininos negros, seja na arte de rua, na academia e na internet. E essa noite, mais uma vez, tenho a satisfação de anunciar para vocês o rolê de Natê na literatura. Natê, fala um pouquinho aí pra gente. Isso aqui foi uma pequena biografia que eu fiz, que eu peguei, mas fala você por você mesmo. Se apresenta para o pessoal que ainda não teve a satisfação de te conhecer e emenda também falando, né, também sobre os teus primeiros passos na literatura. Massa. Então, salve, pessoal, boa noite. Então, essa sou eu, Natália, né? Sou conhecida como Natê. E meu rolê assim, com a literatura começa com a minha mãe, que ela é formada em letras. Ela foi a primeira pessoa da família a terminar o ensino fundamental, né? E não só o ensino fundamental, ela conseguiu, né, através da época dos ferroviários ainda, né? Minha mãe tem mais de 65. Ela tinha um parente que trabalhava na ferrovia, assim, e aí, a partir disso, ela conseguiu acessar boas escolas por causa de um tio distante. E ela foi a primeira, assim, a terminar os estudos e entrar na universidade, faculdade, né? Que ela pagava com a própria bolsa, assim. Mas, apesar de tudo, ela se aposentou como costureira, né? Porque a gente sabe que não é só se esforçar, né? Não tem um rolê de mérito, né? Quando a gente nasce pobre, preta e favelada, o rolê é outro, assim. Então, apesar dela ter se formado, ela não ascendeu socialmente como se espera, né? Quando você se forma na universidade. Mas isso nos fez, né? Ascender intelectualmente, vamos dizer assim, né? Ascender socialmente enquanto uma nova geração, né? Que ia ser mais pensando assim nessa questão da intelectualidade, da formação acadêmica, enfim, tudo que traz essa relação, assim. Então, minha mãe não tinha muita grana, assim, né? Ela se aposentou como costureira, meu pai de serviços gerais. Mas ela, sempre que podia, ela me levava a gente para Bienal de livro, para ficar só olhando, quando a gente ia para o shopping.
ela me deixava lá na livraria, né? Ficar olhando os livros de graça, né? Então, essa relação, assim, que eu tenho, assim, sempre que eu lembro de shopping, né? Que o rolê do pobre antigamente era, tipo, ir pro shopping, ficar andando, só ficar andando, olhando loja, e no máximo comprar um sorvete, que era R$ 1. Mas, em compensação, eu ia pro shopping, ficava horas, assim, na livraria, e eu tinha muito essa relação com a leitura, assim, eu lembro que eu lia muito livro de biblioteca pública também. Eu ia sempre para a biblioteca, assim, que tem uma biblioteca no centro de Jaboatão também, tem a biblioteca 13 de Maio, né? Sempre que foi possível, assim, eu acessar a literatura de alguma forma, né? Eu acessei, assim, eu acho que foi muito que me caminhou, assim, para quebrar as estatísticas, vamos dizer assim, né? Quebrar essas estatísticas de viver onde eu vivia, né? E assim, eu lembro do meu primeiro livro ainda, que era A Fada Enfadada, que era um livro que tinha uma historinha e tinha quadrinhos, assim, cada folha tinha uma historinha em quadrinhos, uma tirinha com 3 imagens, do resumo da página. E aí eu lembro que eu comprei, minha mãe comprou, foi meu presente de aniversário da alfabetização. Eu lembro até hoje, assim. E eu tenho ele até hoje guardado lá em casa. E aí foi um livro muito importante para mim, assim, porque foi uma forma de ler livros, aquelas letras lá, mas com imagens, assim. Então, também eu acho que eu penso muito sobre essa questão de primeiro acesso à arte, assim, né? A arte, a ilustração. E foi muito importante, assim, apesar de que eu mudei muito depois, né? Que quando eu entrei na escola pública no liceu, eu fiquei um ano sem português na escola. E eu lembro desse português, assim, como eu fiquei um ano sem estudar português, porque não tinha professor, e eu fiquei com notas baixas em matemática. Foi a primeira vez que eu fiquei com nota baixa, porque eu era muito nerd. Que Sou série era ainda. essa, Nath? Oi? Qual era a série que tu Acho ficou que sem era da professor de quinta para português? sexta série, assim. Eu estava naquelas escolas de bairro pequenininha, né, da Coab, e aí depois na quinta série eu entrei na escola pública do liceu, né, que era uma escola pública para quem não é daqui de Pernambuco. É uma escola de referência, assim, que ficava na Rua do Sol ainda. Eu ainda estudava no da Rua do Sol. E aí depois foi pro Nóbrega. E eu peguei essa transição. Então foi muito louco, assim, porque eu fiquei com. Apesar de ser essa história da escola de referência, ela ainda era escola pública, né? E nem tinha, na verdade, essa história, esse nome EREM ainda, né? Nem existia isso. Mas, como eu fiquei um ano sem português e aí eu fiquei com nota baixa em matemática e eu sou bem competitiva, eu comecei a estudar bastante matemática e eu fui para as exatas, assim, eu mudei totalmente de área, assim. Eu fiquei muito tempo sem ler depois, né? Por conta assim, né? Foi um ano de português foi suficiente para mudar a minha vida, assim, muito forte, porque eu literalmente deixei de ler, né? Eu literalmente deixei de ler e depois que eu entrei na universidade fiz os cursos técnicos do IF, né? Que o curso técnico é todo de exatas, para a área de exatas, e aí eu mudei muito a minha cabeça, assim. E eu comecei a odiar ler. Eu comecei a odiar ler, assim. E agora, por conta da universidade também, voltar a ver escritoras negras e negros, né? Que eu voltei a ter a vontade de ler novamente, assim. Isso já depois de quase 10 anos, né? Uhum. Porque eu entrei da quinta para a sexta série, foi 2005, foi 2006. E eu entrei na universidade, assim, na universidade já depois em artes visuais, né? Que eu também fiz sistema de informação na Rural um tempo. E aí eu entrei na Federal em 2015, então foram 10 anos sem ler um livro. Assim, então, sem ler um livro, sem ter vontade, né? Então, foi muito louco, assim, isso pra mim. Aí depois que eu comecei a ler, por exemplo, Patrícia Hill Collins, que foi a que me marcou muito, Bell Hooks, que eu comecei a ter vontade de ler novamente, assim. E nesse teu caminhar, nessa trajetória toda, né?
conta pra gente sobre um livro que tenha realmente aberto o caminho no teu coração. Uhum. Além desse que eu falei, né, que foi a Fada Enfadada, assim, que é o que eu me apaixonei, assim, até hoje, assim, eu lembro muito, assim, tem um livro, acho que foi um primeiro livro, assim, que hoje eu problematizo ele, né? Mas um livro que é um primeiro livro de biblioteca pública que eu peguei também na escola, no 13 de maio, da biblioteca do estado, né? Eu peguei, foi Convenção das Bruxas também. Que hoje, depois de um tempo, eu falei que era meio que uma relação com antissemitismo e tal, mas Não de conheço. colocar esse. É porque o escritor, esqueci o nome dele. Ele é meio antissemita, assim, só que ele não. Só depois que eu fui descobrir, porque ele colocava as bruxas. Acho que já tem até Sessão da Tarde esse filme também, a versão, né? Que é uma criança vai sem parar, sem querer, numa convenção de bruxas, e todas as bruxas transformam crianças em ratos, que elas sentem o cheiro das crianças. Não sei se tu tá ligado. Pronto, Uhum. esse livro. E aí ele transformava as bruxas como se fosse essa. O que a galera dizia que eram os judeus, né? Os judeus tinham unhas, garras no lugar das unhas. Os judeus tinham narizes gigantes que esses eram trocadilhos da época, né? E aí ele fez essas bruxas com características, vamos dizer assim, judias, pejorativas, né? Falar, enfim, aí depois eu fui dar uma percebida sobre isso, assim, depois, né? Mas foi um livro que me marcou muito, assim, sobre essa questão de literatura fantástica. E também é um livro, já entrando nessa questão de negritude também, acho que Marcelo de Salete, histórias em quadrinhos no geral, assim. Histórias em quadrinhos brasileiras, né? Não histórias em quadrinhos de super-herói. Uhum. Nunca fui muito de super-herói, assim. Sempre gostei muito de história em quadrinhos brasileiras. Sempre me marcou muito, assim, muito, muito, muito. Histórias em quadrinhos no geral, porque você consegue pegar aquela literatura, aquela escrita e transformar em imagem, assim, de certa forma, o cara conseguir reproduzir daquela forma, né? Eu acho que Uhum. o livro também que me marcou muito é Laerte, né? E acho que a Rebordosa também. Rebordosa, eu lembro que eu li ele inteiro na livraria, assim, acho que eu fiquei 1h30 na livraria e eu li ele todinho, assim. Eu acho que Rebordosa é uma que me marca muito, assim, uma história de uma mulher e tal, muito revoltada e tal, nos anos 80, se não me engano, assim, então Uhum. me marcou muito. Agora, entrando mais na tua área de atuação, propriamente, né, das artes visuais, como é que você falou um pouquinho da Patrícia Hill Collins e da Bell Hooks, né, como autoras negras? Queria que você comentasse como é que essa literatura de autores negros, das autoras negras, autoras indígenas também, Uhum. influenciam no teu processo criativo. Então, me influenciam muito no sentido de que eu gosto muito de pesquisar, inclusive foi meu tema de TCC, sobre representação das imagens de mulheres negras, né? Através de mulheres negras. Então, é muito louco você pensar que a vida toda e a nossa história toda, principalmente eu que já vou fazer 28 anos, fui influenciada por autores brancos, assim, ou personagens negros escritos por autores brancos. E eu lembro tudo assim na literatura, de ler aqueles livros obrigatórios, né? E só ter autores brancos, né? E depois vim descobrir que Machado de Assis, depois de muitos anos já em movimento social, que eu vim descobrir que ele era negro. Uhum. Então, Úrsula também, né? Que eu só vim descobrir depois que a autora era negra. Então, é muito louco a gente reler, ver como as pessoas negras se descrevem ou escrevem sobre qualquer outra coisa, que não necessariamente sejam elas, assim. E de como elas humanizam mais os personagens negros. Como elas falam também, como elas podem mostrar complexidade nos personagens negros, assim. Que não tem quando é um autor branco, né? Ou um autor, um artista, no geral, também.
né? Sempre Uhum. ele traz uma humanidade, uma complexidade maior para aquele personagem e mostra que ele também pode ser humano, que ele pode ser de diversas formas, assim. E a importância de se autorrepresentar, né, gente? De a gente contar a nossa própria história. É uma coisa que me marca muito, assim, no meu trabalho. Todo o meu trabalho do TCC e das pesquisas que eu fiz na universidade e que eu falo também é sobre a importância das pessoas negras e da gente mesmo se representar pela nossa visão, né? E poder ter a oportunidade de falar sobre isso, assim. Então, isso me marca muito, assim, de você ter essa leitura, sabe? E ter a oportunidade de ver as pessoas terem a oportunidade, as pessoas negras terem a oportunidade de falar sobre si mesmas, ou então falar sobre qualquer outra coisa, né? Mas também a importância de racializar tudo, assim. Porque a gente racializa tudo, né? Tudo é racializado. A própria cidade, né, e a divisão dela, né, a sublocação nos bairros onde as pessoas brancas moram, onde as pessoas negras moram, tudo isso é racializado e faz parte de um projeto, né? Não, Uhum, não acontece por acaso, né? E, uhum, e assim, estava na sua biografia, o teu contato com o grafite começa em 2014, né? Mas aí, antes de a gente falar um pouquinho, né, para o pessoal sobre as diferenças entre grafite e o picho, acho imprescindível a gente discutir a cidade, né, e o modelo de cidade que a gente vive e também o modelo de cidade que a gente quer viver, né? Eu não sei se a cidade é como a peça de ateliê para os artistas, para os grafiteiros, para os pichadores também. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa diferença e sobre esse modelo de pensar a cidade, né? Não seriam também uhum, esses pichadores e esses grafiteiros manifestações, né, dessa literatura viva que ora uhum, ocupa corpos negros para escrever livros, né, e ora também para escrever em muros e em viadutos? uhum. Sim. Primeiro que eu, assim, eu amo muito estar na cidade, né? Primeiro que minha criação é viver a cidade também, né? Que meu pai foi serviços gerais, trabalhou a vida toda rodando no centro do Recife, assim, né? E ele me levou para outros cantos possíveis para além do que a gente conhece da cidade, assim, shopping, Recife Antigo. Então ele me levou para Afogados, me levou para o Camelódromo, sempre me levou para esses lugares assim menos desconhecidos, assim. E depois comecei a ter acesso, ao, acho que ao grafite quando estava no auge, né? Assim, nos anos de 2005, o hip hop também, hip hop gringo estava muito no início, assim. Então eu consegui acessar muito isso, assim. Eu consegui ver grafiteiros nascerem, né? Para só depois, em 2015, eu vim pintar, 2015 para 2014, pegar na lata pela primeira vez. Mas eu já acompanhei grafiteiros que estudaram comigo, né? Passei a vida toda acompanhando Florim, Luther, Josi Barata, Boris, que são os grafiteiros da Zona Oeste, né? Depois eles vieram ser meus professores de grafite, né? No curso do amanhã, que eu fui cria de ONG, né? Vamos dizer assim, de ação social, que foi lá que eu comecei a pintar. E depois eu comecei a acessar a, a espaço público também como vendedora ambulante, né? Que eu fiquei um tempo sendo vendedora ambulante e tal. Acho que muita gente lembra de eu vendendo axé, mas eu também vendi outras coisas quando era pequena, enfim. Quem não E aí, sabe, conta o que é axé também, tá? Para quem não tá eita, ligado nessa maravilhosidade. a axé para os que. Saudades. Assim, o axé é uma bebida afro-indígena, né? Que tem a mistura, basicamente, é cana de cabeça, que é uma cachaça mais forte que essas de pitu, que é a pitu, essas cachaças que a gente toma é cachaça de coração, fica no meio do destilador. E aqui a gente compra, que é a mais barata, é a cana de cabeça, que é mais forte que pitu ainda. Então, essa é uma bebida afro-indígena que já existe há muitos séculos, né? Inclusive, ela tem essa marcação nordestina também, porque ela em outros estados ela tem outros nomes, né? Tipo, em Sergipe ela se chama canelinha, na Bahia ele se chama cravinho, enfim, ela tem diversos nomes, mas basicamente é uma cachaça de, Uhum. de ervas com ervas, né? E era muito bom, porque é uma cachaça que faz bem, né? Assim, que não te causa enjoo com todas as ervas. E eu vendi isso por quase 4 anos, assim.
E, inclusive, entrei na universidade, nas duas universidades que eu fiz, eu vivi da grana de axé, né, também. Então, eu pude andar pela cidade, pelos submundos da cidade, assim, né, também ficar tete a tete, assim, trabalhando de igual por igual com outros vendedores ambulantes, né, com a galera que cata latinha, enfim, nas festas, né, então eu pude estar do outro lado também, o lado invisível da cidade, né? E é muito louco quando eu entro no grafite, de certa forma, o grafite é sair desse lado invisível da cidade, né? Que são as pessoas de vendedor ambulante, as pessoas periféricas, né? As pessoas de extremas periferias, de extremos subúrbios. E o grafite, ele também faz com que esse grafiteiro, esse pichador, né? Ele se localize no mundo, assim, ele seja alguém naquela cidade, né? Porque a maioria da galera ainda hoje é preta e periférica que vive do movimento da pichação e do grafite, né? Do hip hop no geral. E aí é muito louco pensar que aquela pessoa que pode ser um pedreiro, pode ser um pintor de parede normal, pode ser um garçom, né? Que eles provavelmente são invisíveis nos espaços, né? Eles podem no futuro também começarem a produzir tinta, produzir pinturas e serem conhecidos no submundo do grafite, né? Super famosos, né? Por exemplo, Pirado, que é o meu amigo, acho que quem conhece que anda pela zona norte do Recife, já viu vários pirados por aí, né? Que ele pinta. Ele é serviços gerais da Rural, ele trabalha com serviços gerais. Então, pra gente, Pirado é o cara. Pirado é um cara super foda, ele é super famoso, assim. Ele é super conhecido na cena, né? Quem não conhece Pirado na cena? O cara é super famoso, ele é uma celebridade. Pra gente, ele é uma celebridade. Mas pro resto do mundo, ele só é um cara trabalhador, como que pega um ônibus qualquer dia e passa invisível, né? Dentro da universidade, enfim. Uhum. Então é muito louco essa potencialidade que o grafite e a pichação traz, assim, principalmente a pichação por ser mais ilegal, ser considerada mais ilegal, né? Vamos dizer assim, porque o grafite e a pichação, para mim, são bem parecidos e também bem iguais, assim, respondendo a tua pergunta da diferença entre um e outro. Porque para mim o grafite e a pichação tem essa diferença mais estética, para mim, né? Porque o grafite ele trabalha mais cores, ele trabalha mais volume, né? Em compensação da pichação, que a pichação é mais uma cor só, né, de tinta, então não tem volume, não trabalha volume, não trabalha sombra, né, ao contrário do grafite. Mas em compensação, os dois podem ser ilegais também, porque se tu vai num lugar e pinta um grafite sem autorização, é ilegal também, né? Apesar de que o sistema hoje, ele também acaba se apropriando um pouco do grafite como uma questão de higienização urbana, né? Por ele ser mais colorido, né? Por ele ser mais aceito. Mas ele é hoje marginalizado, né? Uhum. Porque se eu sair na rua agora de noite e fazer um grafite, a galera não quer saber se é grafite, se é pichação, né? Eu vou estar em risco de qualquer forma, né? Principalmente eu enquanto mulher, assim. Então, para mim, a diferença entre um e outro é mais pictórica, assim, de técnica. Mas a gente sabe que para ser pichação, a pichação tem que ser ilegal, né? A pichação é pichação. A galera até diz, né, que se a pichação vai para uma parede, assim, para uma camisa, ela já não é mais pichação. Apesar que também tem a pichação enquanto movimento, o grafite e hip hop enquanto movimento político, que é uma coisa totalmente diferente da pintura, da escultura, né? Que é uma técnica artística. Mas o grafite, ele não é só uma técnica artística, como ele também é um movimento, né? Um movimento social e político. Ao contrário, por exemplo, da pintura, da escultura, que não tem aquele movimento sociopolítico também tão forte, sabe? Uhum. Que ele nasceu do movimento social, né? Ele nasceu do povo preto, nasceu do povo da periferia. E é muito louco, assim, como o grafite, ele também é literatura, porque aqueles caras, se vocês verem, inclusive, o documentário Picho, que tem dos meninos de São Paulo, tem um cara que ele nem sabe nem ler. Se você der a palavra bola para ele ler, ele não sabe ler a palavra bola. Mas se você botar pro cara ler o nome dos pichação do cara, ele sabe.
sabe? Então, em que alfabetização, que tipo de alfabetização o grafite proporciona, sabe? Que Uhum. tipo de alfabetização a pichação proporciona também, né? Como o cara consegue ler gordo, pirado, natê, e ele não consegue ler palavras básicas, que é o alfabeto normal que a gente conhece, sabe? Uhum. Eu estou até lendo esse livro aqui, Nath, que é da Lélia Gonzalez. O nome do livro é Lindo. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, uma coletânea de artigos e publicações de Lélia. Entre outras coisas, né, ela pensa o lugar da mulher negra e do povo negro também, de modo geral, e da mulher negra em particular. Você falou um pouquinho desses perigos, né, enquanto artista, enquanto grafiteira, e também sobre essa literatura, né, e me fez um link com um termo cunhado pela Lélia, que é o pretuguês, né? Como ela se referia àquele dialeto falado no Brasil colônia entre africanos e seus descendentes. Não seria também o picho e o grafite uma expressão desse pretuguês, uma vez que ele está na mão de descendentes também, daquelas pessoas que foram escravizadas? Ah, eu acho que sim, com certeza, porque por que não essa ideia do grafismo, né? Que é uma coisa tão negra e tão indígena também, essa ideia do grafo, né? De riscar, de fazer as marcações, de trabalhar as linhas, de trabalhar os pontos, todas as formas geométricas para formar aqueles grafismos que a gente entende como indígena, entende como um africano também, que também está presente no grafite, né? Porque o grafite, a pichação, ela também é formada de grafismos, né? De encontros de linhas, de brincadeira com objetos, figuras geométricas. Então, para mim, tem muito a ver, sim, também, até porque é um submundo, né? Um submundo de conversas também. Um pichador entende o outro, né? E eles entendem entre si, eles se conhecem assim. E eu acho que também é uma forma de você conversar, ter seus próprios códigos, assim. Eu acho muito que grafite pichação é português. Assim como Pajubá também enfim, outras descendências assim de fala, né? Escrita. Uhum. Você é uma pessoa que já andou bastante, que eu tô ligado. Inclusive, participou de vários congressos e festivais no Brasil e fora também, na América Latina. Eu queria que aproveitasse a oportunidade de falar um pouquinho, né, desse teu rolê no grafite e em outros estados, essas participações que você fez. Onde é que a gente anda por aí que encontra um paredão pintado com Natê, assinado Eita! com Natê? Então, esse rolê da viagens pelo mundo aí, inclusive foi por conta de política pública também, né? Que eu sou muito usuária da política pública, desde pequena, do Bolsa Família, das cotas raciais, de concurso público para a escola pública. Tudo que de política pública que eu pude fazer, eu usei. Inclusive, uma delas é o ID Jovem, né? Para quem não só sabe, é uma política pública ainda do antigo, né, governo. E basicamente é uma política que faz com que jovens de baixa renda possam não só ter, por exemplo, uma entrada em eventos culturais, né? Mesmo ela não sendo mais estudante, ela pode ter uma entrada em eventos culturais, ela pode ter isenção de concurso público e também viajar gratuitamente ou pagando 50% para qualquer lugar do Brasil, fazendo viagens interestaduais. Então, eu peguei o iniciozinho da política de D jovem ainda, assim, e eu consegui viajar para mais de acho que 9 estados brasileiros, assim, só para Bahia eu já fui 11 vezes. De D jovem, assim, eu só pagava R$ 7, que era a taxa da rodoviária, né? E aí, só com 7 para ir, 7 para voltar, antigamente era 5 ainda, eu viajei, assim, e a partir disso eu consegui conhecer grafiteiros, pichadores, galera da cultura hip hop, pesquisadores negros também, principalmente no Nordeste, que acho que do Nordeste só não fui ainda para o Piauí e Rio Grande do Norte, mas eu fui para todos esses Por falta de estados convite, né, Nath? por falta de convite. Pois é, porque Rio Grande do Norte também é muito difícil, assim, de eventos negros também. Mas de grafite também, o movimento de grafite ele é um pouco mais escasso assim, em relação a outros estados.
Mas eu fui para todos os lugares, assim, pude me reconectar, me encontrar, entender também que existem diferenças de escrita da pichação em diversos lugares do país também. Por exemplo, a pichação de São Paulo, ela é muito a cara de São Paulo, reta, né, alta, sempre parecendo com os prédios de São Paulo, assim, reta, todas as letras são retas, são muito geométricas, né? Ao contrário da cidade de Salvador. A cidade de Salvador tem uma outra forma de pichação também. Acho que também tem a ver meio poética com o mar, com a cidade alta, cidade baixa. Ela é muito ondular, assim. Ela parece onda do mar. Totalmente contrário de São Paulo. E um pouquinho também tem a ideia do macarrão que a galera fala, né? Que a pessoa faz uma linha assim e escreve uma letra. Faz assim e escreve uma letra. Então, num túnel, por exemplo, uma pessoa só escreve, né? Ela vai fazendo. E tem outras formas também. Maranhão também ela é meio ondular, meio deitadinha assim. O Rio de Janeiro ela é mais juntinha, assim. Se você andar pelo Rio de Janeiro, vai ver que as letras elas são bem juntinhas, vários bichos pequenos, assim, numa parede que várias pessoas conseguem colocar, né? Então, cada cidade também tem sua característica de escrita urbana, né? Vamos dizer assim. E dessas viagens, eu me conectei muito, assim, com outras pessoas, com diversas pessoas, com vários lugares também. Entender que São Paulo, que é o berço do grafite, né? Que a galera fala, que pra mim, inclusive, a galera até briga, diz que o nordestino copiou o hip hop de São Paulo, sendo que a gente sabe que o São Paulo é formado por imigrantes nordestinos, né? Então, o hip hop também é feito pelo Nordeste, em São Paulo. Pois é. Inclusive, tem até uma liderança muito importante no hip hop, né? Que inseriu, inclusive, os Gêmeos, que são a maior nome, assim, de grafite, né? Se você pesquisar grafite, vai aparecer os Gêmeos na hora. Que foram eles que foram inseridos no hip hop e no grafite por conta dessa liderança, que é Nelson Triunfo, que ele é da cidade de Triunfo, do sertão pernambucano, e ele foi morar enquanto imigrante lá em São Paulo, e ele foi uma liderança do hip hop de lá, do São Bento, da Estação São Bento, que foi onde iniciou, né? Onde Taíde começou a cantar, os Racionais também começaram a cantar lá também. Então, ele que articulava São Bento, e ele é pernambucano, nordestino sertanejo, assim, e preto, né? Muito importante pontuar isso. Então, é muito importante, assim, a gente pensar a influência, assim, da negritude na literatura, na escrita também, principalmente escrita urbana, né? Que é o que é a minha área. Uhum. E comenta mais um pouquinho pra gente sobre a sua tese, seu TCC, na verdade, né? Sim, então, meu TCC ele foi muito sobre mulheres negras no grafite, né? O nome do trabalho foi Nossa Voz Ecoa, que é um rap de Preta Rara. Nossa Voz Ecoa, grafiteiras negras brasileiras, através de grafiteiras negras brasileiras também. Então, eu fiz primeiro essa ligação, assim, que tem sobre cadê as mulheres negras artistas no Brasil, né? Que a gente não tem esse registro. Quando você pesquisa sobre mulheres na arte brasileira, a gente só vai ver que mulheres na arte brasileira só começam a ser inseridas quando é para ser um dote para casamento, né? Então elas vão aprender a pintar, elas vão aprender a tocar piano, mas com certeza as mulheres negras não tinham dote, né? Elas não viviam lá na casa grande podendo pintar, né, para poder ser um extra para elas casarem, né? E aí não se tem esse registro, assim, não se tem esse registro da primeira mulher negra pintora no Brasil, né? Existem alguns homens, como por exemplo Estevão da Silva, que foi um dos primeiros, Arthur Timóteo também, os irmãos Timóteo, que eles chegaram a inclusive ir para a França, né, fazer residência de pintura, né? E não tem assim, é só agora com as literaturas, com também outros pesquisadores negros que eles estão sendo evidenciados, né? Mas a gente não tem essa escrita. Então, como é louco ver a nossa representação, né? Na imagem, assim, por exemplo, quando a gente fala de mulher na arte brasileira, a gente fala muito de Tarsila do Amaral. E tem uma pintura de Tarsila do Amaral que se chama A Negra, né? Que é uma mulher, logo ela, né? Que ela é tão complexa, que ela bota complexidade nas pessoas. E a pintura negra é uma mulher negra nua,
né, com um peito caído assim, e aí ela perguntaram a ela numa entrevista qual era a inspiração dela, e ela disse, era uma negra que morava lá na casa grande dos meus avós, e eu achava muito intrigante como ela tinha um peito muito arriado, que ela usava para amamentar seus filhos que ficavam nas costas dela. Então ela jogava o peito para trás para os filhos amamentarem enquanto ela trabalhava, assim. E vê que surreal, velho. Tipo, vê que surreal. Essa mulher nem sequer tem nome, né? É uma mulher negra nua, sentada no chão. E que humanidade Tarsila do Amaral traz essa mulher negra? Né? Qual o tipo de humanidade? Né? Ao contrário de outras mulheres negras, quando elas falam sobre si, né? Elas trazem humanidade, elas trazem complexidade para o seu trabalho, assim. Que foi outras pesquisadoras que eu trouxe também, outras grafiteiras do Brasil todo, que eu conheci pessoalmente, né? Nenê Surreal, que é de São Paulo, que é uma grafiteira avó, né? Uma das grafiteiras mais velhas ainda, em experiência, assim, né? Em atividade. Monique Grafite, que é de Salvador, que é uma grafiteira também arquiteta. Eza, também no Acre, que ela também é acriana. Existem grafiteiras no Acre, existem artistas no Acre, existem pessoas negras no Acre também. Tem outras aqui, Tendinha, que é de Pernambuco, enfim. Eu entrevistei um pouco sobre elas e todas elas falaram dessa necessidade de ter oportunidade, sabe? E também ter sofrido racismo na pele, tanto nos seus processos enquanto pequena, assim, e o racismo na estrutura, né, de trabalho, porque a gente sabe que a maioria dos grafiteiros que estão com dinheiro, apesar do grafite ser uma arte negra, né, que vem do povo negro, quem está com o dinheiro hoje é a branquitude, né? Uhum. Então, qual é a oportunidade que elas têm hoje, assim, de trabalho, de acesso? A Nenê está comentando aqui, Nenê maravilhosa. Então, Nenê, inclusive, quando eu fui para São Paulo, eu pintei com o Nenê Surreal no túnel da Paulista, assim, naqueles viadutos da Paulista, tem umas partes que tem túnel, assim. Uhum. E ela me chamou para pintar, ia ser a primeira vez que eu ia pintar em São Paulo, né? Quando eu cheguei para pintar, que a gente tirou a lata da spray da bolsa, chegou um homem branco da casa do inferno e chegou lá e fez assim, ei, vocês não podem pintar aqui não. Foi assim, do nada. Ele chegou e fez assim, ó, vocês não podem pintar aqui não. Era tipo um cara bem alto, branco, assim, parecia que, tipo, acabou de chegar de Boa Viagem, assim. Branco não, você mostrava. E aí ele falou, ó, vocês não podem pintar aqui não. Aí, por que vocês não podem pintar? Ele, não, porque eu já pintei aqui nessa parede. Essa parede é minha. Parede pingando agora, gato. Tipo, e é isso que eles fazem, né? Eles se apropriam de uma coisa que a gente ensinou, a gente abriu mão, né? Também pelo bem, para que mais pessoas pudessem acessar e também ter a oportunidade de sair da marginalidade. E aí, a primeira coisa que esses caras faz é se apropriar e dizer que eles são donos das coisas, assim. Eles são donos da parede. Como é que o cara é dono da parede na Paulista, menino? Sabe? E isso me marcou muito, assim. Claro que ele não ia peitar homem, né? Ele chegou lá porque tinha 5 mulheres pintando. Dessas 5, 4 eram negras. Né? Então, são esses embates, assim, que eu vejo também da importância da gente se expressar, assim, da gente se marcar no território, né? Porque o grafite também é demarcação de território, né? Nath, aproveitar, dar boas-vindas mais uma vez a todo mundo que está chegando aí, acompanhando essa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, na íntegra, e depois vai entrar lá no YouTube também do Litera Negra. Aproveitar, pedir para vocês migrarem para lá também, se inscrever no canal. Queria que vocês se sentissem muito à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta para a Nath. E, Nath, queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa sua atuação também como educadora social, muito também através do grafite, das artes visuais, e comentasse também um pouquinho sobre a sua atuação nos movimentos urbanos de Recife, região metropolitana, nos movimentos populares. Sim, então, primeiro que eu sou cria de movimento social, como eu já falei aqui, comecei a pintar no Cores do Amanhã, que é um que tem no Totó, né, que tem mais de 10 anos, que nasceu também de grafiteiros,
né, que existe até hoje, dentro de das oficinas. Comecei lá. Também, eu acho que se não fosse o movimento social, eu nem estaria aqui hoje, eu acho, assim, porque tinha tudo para dar perdido, né? Vamos dizer assim, que me ensinaram intelectualmente, assim, tanto ir para outros caminhos, assim, como também ter uma cabeça crítica, né? Mais crítica, mais pensante também, sabe? E eu também vim de uma cultura popular, né? Tinha um maracatu embaixo da minha casa, que eu morava lá na Coab 1, que é para quem não sabe, Coab 1 da Vila Rica é um morrão, assim, bem grandão. E embaixo tinha um maracatu, que é a aurora africana, e depois eu entrei no Xangô Alafim, que me ensinou muito, assim, sobre coisas que eu nem sequer sabia também. Eu, inclusive, quando eu soltei meu cabelo, né? Vai fazer 13 anos que eu tenho meu cabelo natural, que eu alisava desde dos 10 anos, eu acho, desde os 10 anos que eu alisava meu cabelo. Então, só em 2012 que eu vim soltar ele pela primeira vez, e através disso eu criei, junto com a minha irmã, né, que tinha soltado também, o Faça Amor, Não Faça Chapinha, que foi da primeira geração de influenciadores, entendeu? Assim como Eu tinha cabelo nessa época, eu lembro desse momento aí. você tinha cabelo, amigo, né? Então, eu faço uma Faço Chapinha, teve 150 mil seguidores no Facebook, né? 150 mil seguidores no Facebook era raríssimo, né? E a gente chegou até a ser xingado pela Djamila Ribeiro e todos e todos, né? Bafos, fofocas. E muito louco, assim, a gente chegou a ganhar público, as primeiras publis. A gente chegou aí pra Fátima Bernardes, as meninas Pani e Catarina que entraram, que eram do Faça Uma Faça Chapinha também. A gente já teve loja online. Então, através disso, eu consegui também entrar nesse movimento social da internet, né? Vamos dizer assim, esse outro lado da internet, que também o movimento social não se faz só na rua, mas também se faz na internet, ideologicamente falando, influenciando. E eu pude andar por esses dois lados, assim, né? Conheci o movimento social da internet, a influência que a internet pode trazer na vida das pessoas, como também estar na rua, né? Com grafite, com maracatu, com coco também. E é muito louco viver esses dois lados também, né? E também já fui para outros milhões de movimentos. Depois que comecei com esse negócio de movimento social, eu nunca mais parei, assim. Quando eu estudei no IF, eu fui de movimento estudantil, mas eu era de movimento estudantil apartidário, sem estar ligado às uniões. Inclusive, eu conheci Jones Manuel na época, inclusive, né? A gente foi inimigos de chapa na época. E foi assistência estudantil, depois fui para o movimento feminista, né? Depois fui para o movimento negro quando eu entrei no Maracatu. Então, hoje participei de milhões de movimentos. Se você me perguntar a quantidade de coletivo que eu já participei das 50 páginas. Mas hoje eu sou do coletivo Afronte, que é um coletivo negro que nasceu na Federal de Estudantes Negros. Hoje todos estão formados, mas nasceu em 2015. Que a gente passa sobre essa questão da negritude e informação e educação em escola pública, em projeto social, instituição também. Tô no Trovoa, né, que é a articulação, um levante nacional de mulheres racializadas nas artes do Brasil inteiro, que está em mais de 20 estados, né? A gente tem uma articulação em Pernambuco. E o Trovoa também não só tem mulheres negras, como também tem mulheres indígenas e asiáticas, principalmente no Sudeste. Então ele atua de diversas formas, assim. Eu também já cheguei aí para um projeto aprovado pelas Trovoas de São Paulo, a pintar lá no Sesc Santana, né, da Zona Norte, junto com outras trovoas de outros estados também. E da importância também das mulheres racializadas estarem unidas nesse sentido para lutar por direitos e políticas públicas, né, na arte também. Também sou do Maracatu Xangô Alafim, fica lá em Cajueiro Seco, Jaboatão, né, Mestre Levi e Pai Antônio de Xangô. E também sou do Cardume, né, que é meu próprio movimento social, que é eu e meu companheiro, que a gente faz aqui na porta da minha casa. O Cardume é um espaço cultural que a gente está criando agora, que fica aqui na Colônia de Pescadores, na Z2,
né? Que é a colônia de pescadores de Paulista, aqui em Nossa Senhora do Ó. Pau Amarelo, né? Nossa Senhora do Uhum. Ó. E a gente já deu a oficina de grafite para várias juventudes, assim. Várias crianças, a gente ficou um ano dando aqui através de uns editais públicos também, e a gente faz de tudo, a gente dá oficina, a gente pinta, é um ateliê, a gente distribui cesta básica também, está recebendo doação de cesta básica aqui, já Uhum. distribuímos 55 cestas básicas já nesse tempo das chuvas também. E como educadora também eu fico sempre trago essa ideia da criticidade, assim, quando me contratam para grafite, eu poderia só, como qualquer outra pessoa, só botar a lata de spray na mão do espirrar e o espirrar pintar, assim, né? Mas o movimento social me ensinou a também trazer criticidade ao trabalho, assim, pensar, contextualizar, Uhum. né? Então, por exemplo, hoje eu estou dando aula agora no Adolescer, que é um grupo social também, né? Um movimento social que tem 4 comunidades. Já dei aula em Santa Amaro, na comunidade de Santa Amaro, em Roda de Fogo, Caranguejo Tabaiares, que fica em Afogados, e eu tô dando agora no Santa Luzia, que é uma comunidade que fica lá na Caxangá, na torre, né? Uhum. Comunidade bem pequenininha. E aí, hoje foi aula de teoria das cores, e eu poderia só falar sobre cores, né? Mas eu falei também sobre a influência das cores na nossa vida, para comprar no marketing, na publicidade, né? A questão ideológica das cores também. E aí, na parte prática, eu também fiz bandeirinhas juninas para a gente fazer no São João. Já falei da importância das festas populares, assim, então tudo, inclusive eu tô até separando aqui as bandeirinhas enquanto a gente conversa, porque colou tudo, para eu fazer a festa de São João aqui na minha casa. Então vão ser eles que fizeram as bandeirinhas juninas da minha casa, assim. Então tudo é político também, né? O grafite também é educação também, educação popular. É, tudo leva, né? Tudo leva, assim. Acho que nada assim politicamente falando, assim, nada sem política existe, né? Uhum. Então, assim, eu sempre tento levar isso para as oficinas que eu dou, assim. Deixa eu só ler para você aqui um comentário do afrog.art. O grafite mudou a minha vida. Através dele eu conheci pessoas feito você. E a Carol comentou aqui que ela comprou uma camisa do Faça Amor, Não Faça Chapinha. Ela disse que tem ainda. Olha, Que tudo! Nate, Então, a menina, gente, a gente tá se caminhando para o final, justamente pelo tempo aqui da live. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Mais uma vez, eu queria te agradecer imensamente pela presença. Assim, é um prazer inenarrável estar com você de novo aqui. Estou com saudade de você, inclusive. E que mais? Fala pra gente também, pro pessoal que quiser colaborar com você, se tem alguma forma de fazer isso, se tem algum apoia, se tem algum Pix. Aproveita aí, o espaço é teu. Fique à vontade. então, minha gente, eu vou botar meu Pix aqui, né? Porque eu não sou besta. Porque, Faz o inclusive, Pix. o grafite tá em tempos de chuva. Vocês sabem que o grafite e a cultura é o primeiro que sobra, né? Já botei aqui meu e-mail, nath.c.ferreira.com. Esse é o meu Pix. Podem doar qualquer valor. E, inclusive, agradecer a todo mundo que fortaleceu demais, assim, que interagiu. Inclusive, a Froger aqui. É engraçado, né? Porque eu fui aluna, fui cria de movimento social de oficina de grafite. E hoje eu já dou oficina de grafite. E já tem meninos e meninas grafitando e trabalhando comigo, assim, cara a cara. Trabalhando, disputando comigo edital que eu Uhum. dei oficina para eles, assim, inclusive a Froger é um deles, né? A Froger foi fruto de um projeto social, né? De uma ação social que teve, né? Lá na favela do Detran, enquanto o Marquinhos ATG, que também foi meu professor de grafite, Marquinhos ATG, que é lá da Caxangá, da Caxangá, ele deu oficina lá na favela do Detran, que a Froger foi cria, né? Que ele veio de interior também, foi morar na favela lá, e hoje ele já tá dando aula lá por esse mesmo projeto, acabou de terminar a exposição individual dele lá no São Pedro Restaurante. Tipo, é um menino super jovem, que tem muito talento, que o grafite também, assim como eu, mudou as nossas vidas, assim, né?
Tipo, eu ver esse jovem crescer, esse jovem negro também no interior, que é favelado, crescer, assim, é muito importante. Marciano também, que hoje faz dança na Federal, foi meu professor, foi meu aluno de grafite e foi aluno também da oficina de dança, e ele gostou mais de dança e foi fazer dança na Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. E é muito louco, assim, eu agradeço muito pelo hip hop e o grafite ter mudado a minha vida, assim. E para além disso, eu acho que não só o esforço nosso, né, tem o rolê das oportunidades, que as pessoas deem mais oportunidades pra gente, pra cultura, pra arte. Continue fortalecendo, assim, o Espaço Cardume, que quiser seguir, o Cardume Prod com K. Cardume Prod é o espaço cultural que a gente está fazendo aqui. A gente faz uma vez por mês um samba de coco, junto com o Coco da Conceição, que é o coco que tem aqui na comunidade. E é isso, fortaleçam a arte, fortaleçam a cultura, fortaleçam a arte urbana, a arte periférica, a arte negra. Continuem comprando da gente, não é só em novembro que vocês têm que lembrar da gente, não é só em março que vocês têm que lembrar das mulheres. Não é só em julho que vocês têm que lembrar das mulheres negras, é todo momento, porque a gente paga, a conta de energia chega todo mês pra gente pagar. Nunca atrasa. Nunca atrasa. E é isso, e eu agradeço muito, assim, né? Primeiro que eu já vi Messias com 3 seguidores, tá? No Litera Negra, eu fui uma das primeiras, tá, gatos? Seguiu o canal do YouTube, tá? Inclusive, a minha live é depois de Galo, tá? Eu fiz uma live depois de Galo. Olha a responsa, né? Com esse menino, ele tinha cabelo ainda, tá? Outra fase da vida. Outra fase da vida. Só falava de Santa Cruz. Não, inclusive na T é tricolor também. Tricolor não, porque tem muitos por aí, é Santa Cruzense. Com certeza, tá, amigos? Inclusive, participo até, assim, apesar de não ir para os jogos, participo até de. Já participei, né? Um tempo de torcida organizada. Nunca ia pro jogo, nunca fui pro jogo. Não participei de torcida organizada. E todos, entendeu? Não, eu tô aqui bem trajado, porque sabia que o encontro era com você, então tinha que vir bem vestido. Meu Deus, amiga, a gente vai perder seguidores aí por conta dessa revolução. O que importa é se posicionar. É verdade. Ó, muito obrigado, viu, Natê? Muito obrigado a todo mundo que chegou aí. Boa noite para vocês. Esse foi o rolê de Natê na literatura. Satisfação receber todos vocês, em especial essa estrela, multiartista, mulher incrível, minha amiga também, Santa Cruzense também, graças a Deus, e pernambucana. Tchau, minha gente. Obrigada. Me siga no Instagram. Sigam Natê no Instagram aí nas redes sociais dela. Valeu. Tchau, tchau.